Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de novembro, nós teremos a apresentação de mais um grupo. O grupo agora se apresenta para que a gente possa dar início. Bom dia, colegas. Bom dia, Miriam. Então, nós somos no grupo 8, né? E a gente vai aqui fazer a apresentação, então, do último repasse do material, que, na verdade, é uma continuidade, uma continuação do que o grupo 7 realizou na semana anterior, tá? Então, tem aí na tela, né, para vocês, o slide. Então, o tema é o mesmo, é a investigação temática freiriana na EJA, né, a construção da programação do estudo da realidade, da organização do conhecimento e da aplicação do conhecimento através do plano de ação. Então, o nosso foco aqui é na construção desse plano de ação. Então, quem participou, né, dessa construção desse material aqui foi o Núcleo de Cascavel, de Luanda, com a Leonor, mas ela não está presente nesse momento por alguns motivos particulares, a Cacilda de Maringá e eu aqui do Núcleo de Paranaguá, a Cristiana, tá? A apresentação do grupo anterior, do grupo 7, foi muito bem realizada, foi muito, a teoria que elas colocaram, né, para a gente, assim, foi muito bem explicada. Então, assim, a gente só vai fazer aqui uma pequena retomada, né, um pequeno resuminho do que elas já fizeram na apresentação anterior. Então, assim, a educação libertadora, né, que é a metodologia, que é a proposta de trabalho do Paulo Freire, então, ela propõe aprender com a vida, sobre a vida e para transformar a vida. Então, a gente sempre, né, sai do ponto de uma experiência de vida que o aluno traz para dentro da escola, soma isso com um conhecimento científico para uma transformação da realidade do nosso estudante. Então, essa educação libertadora, ela tem esses 3 braços da construção dessa investigação freiriana, né, que é o estudo da realidade, que a gente traz aqui a sigla ER, depois a organização do conhecimento, com a sigla OC, e a aplicação em si desse conhecimento. Tá? Então, são esses 3 tijolinhos de construção, digamos assim. E essa aplicação do conhecimento, ela se dá através do plano de ação ou plano de aula, como estava lá no material fornecido pelo IFAR. Tá? Cristiane, desculpe te atrapalhar. Você tem como você clicar no deixa eu ver aqui, na parte do microfone, na configurações, daí você põe cancelamento de ruído, porque o pessoal está conversando muito aí do seu lado e está interferindo bastante. Onde que eu vejo isso? Lá do lado. Tá. Isso. Cancelamento de ruído. Mas está configurado para cancelamento de ruído, então, não? Pede para esse povo falar mais baixo, pelo amor de Deus. É que tem outras pessoas em Meet, Miriam, desculpa, não tenho como fazer isso. Então vamos desse jeito mesmo. Vamos lá, tem mais 4 pessoas em Meet aqui realizando o Meet nesse momento. Tá bom, então. Então vamos lá. Então. Tá. Então, como eu falei, né, esses 3 tijolinhos da construção aqui, né, da programação, do ER, OC e OP, a gente fez aqui uma retomada, um resuminho bem básico, tá? Então, o estudo da realidade foi quando o professor começou, né, quando nós iniciamos com eles lá, né, no início do semestre, com um ponto de partida através da pesquisa participante da fotografia, né? Então, esse é o ponto de partida mesmo para todo esse trabalho. Daí tem a observação e análise crítica do cotidiano dos alunos, a identificação do problema e o tema gerador. E esse estudo da realidade, a gente coloca aqui como representando o mundo vivido, ou seja, é aquele momento que o aluno levou a imagem, levou a fotografia, e foi feita toda, né, aquela catarse com eles, os relatos. Então, a partir dali, dessa rede de falas, o professor, né, ele começou já a fazer ali uma investigação com o grupo, para chegar, né, nesse estudo da realidade, para chegar no tema gerador, tá? Em seguida, o professor, através dessa rede de fala, através desse tema gerador, ele organiza esse conhecimento. De que forma? Sistematizando, né? Sistematiza esse estudo, o que o aluno traz de experiência de vida, o que ele traz dessa experiência prévia do mundo para dentro da escola, casa com a questão do conhecimento científico, né? Então, ele vai relacionar, ele vai ter esse casamento do conhecimento prévio com o saber científico, com o saber acadêmico. E, a partir disso, ele vai promover uma construção coletiva de conhecimento, porque, assim, não é apenas trazer o conteúdo para a sala de aula, mas é fazer uma associação com o que o aluno
já conheça através das suas experiências de vida. Tá? E a terceira passo seria, né, a aplicação do conhecimento, que é o AP, ou o plano de ação. Tá? Essa aplicação do conhecimento é esse momento, digamos assim, onde a magia acontece, né, dentro da sala de aula, né, porque é a praxis mesmo, né, é a junção da ação mais a reflexão. Então, vai utilizar esse aprendizado, né, para transformar a realidade de vida desse aluno, porque ele tem uma experiência, ele chega na escola, ele vai ter essa fusão com o conhecimento, mas essa experiência com esse conhecimento, ela tem que ter um final prático, ou seja, ela tem que ter uma transformação. Através disso, o aluno tem que entender, se enxergar, tem que ter significativo para ele. Então, tudo isso tem que culminar numa transformação da sua realidade social, cultural, né, de trabalho, até mesmo do seu próprio ensino, processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, essa aplicação do conhecimento, o objetivo principal é esse, com que o aluno, ele se perceba dentro desse processo e que ele transforme a sua realidade, que ele transforme o seu entorno. Tá? E aí a gente vai para o instrumento número 6, que, como eu disse, né, aqui é um resumo, porque a apresentação anterior do grupo 7 foi muito bem realizada, foi muito bem feita, está muito recheada, né, de elementos, então realmente é só mais uma revisão aqui, e aí a gente parte para o instrumento número 6, tá? Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Ana Maria, do Núcleo de Cascavel. Então, aqui nós temos um instrumento 6, que é o tema, é o conteúdo da nossa apresentação, do encontro 8. Especificamente, é o instrumento 6. Então, a Cris, ela fez essa retomada, né, para a gente se situar aqui nesse propósito, mas o nosso específico é o instrumento 6. O instrumento 6, ele vai tratar do plano de ação. Então, são os passos do plano de ação. E aqui vai ter os três pontos. O estudo da realidade, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Pode passar, Cris, fazendo favor? Então, aqui, os três. Aqui nós temos o link dele, né, para editável, se alguém quiser baixar. E nós optamos por ter uma sugestão, né? Então, nós vamos fazer uma sugestão, porque não adianta mostrar simplesmente os 3 passos. Então, nós fizemos aqui um exemplo, uma sugestão, um possível trabalho que poderia ser realizado, que pode ser realizado em sala de aula, a partir da rede de fala dos estudantes. Então, tudo partindo das falas, daquilo que foi significativo desde o início aqui do semestre, quando nós tivemos a apresentação das fotografias, né? Então, pode ser a partir da fotografia ou pode ser também a partir de falas que acontecem em sala de aula, que o professor, ele percebe ali um tema, né, que seria o tema gerador para ser trabalhado com o aluno, tá certo? Então, aqui, o nosso tema gerador, nós optamos pelo trabalho, né? Inclusive no meu CBEJA, naquele momento de apresentação de fotografia, apareceu o tema trabalho, né, a fotografia do trabalho. E é um tema que nós optamos porque apareceu também nos 3 núcleos, né, aqui em Cascavel, em Paranaguá e em Maringá. Então, os objetivos: compreender a importância do trabalho na sociedade contemporânea, suas diversas implicações sociais, econômicas e culturais. Então, aqui nós colocamos o objetivo desse plano de ação, né? Definir o conceito de trabalho e suas diferentes formas, formal, informal, autônomo, identificar a importância do trabalho para a subsistência, reconhecer os principais direitos e deveres do trabalhador, que isso é importante também para o nosso estudante, e analisar as transformações recentes no mundo do trabalho. Tecnologias, novas profissões, o desemprego. A partir da pandemia de 2020, nós tivemos o home office, e nós temos algumas empresas que ainda permanecem com isso, então são novas formas de trabalho, certo? Aqui, os componentes que nós optamos, né, para trabalhar a interdisciplinaridade aqui, nós utilizamos a questão das ciências humanas
e das linguagens, né? Questão de história, os gêneros discursivos, então nós optamos por essa definição. Em linguagens, nós podemos abordar o gênero discursivo, em história, a CLT, os direitos trabalhistas, em sociologia, a relação interpessoal, então nós colocamos dessa forma. E aqui nós temos o primeiro momento, que é a problematização. Então, nós optamos aqui por colocar a sugestão, né, de uma discussão em grupo, uma roda de conversa com os alunos, onde o professor vai, através questionando, ele vai induzindo os alunos, perguntando o que é o trabalho para eles, qual tipo de trabalhos que eles conhecem, qual trabalho, como que o trabalho impacta na vida dessas pessoas, deles no caso, e tudo isso lembrar de fazer o registro no quadro, né? Tudo que eles forem falando, dessas falas que forem acontecendo, o professor vai registrando no quadro. Certo? Então, esse seria o momento da problematização, que é aquele primeiro momento lá que a Cris falou na época da fotografia, certo? Depois nós temos o segundo momento. Aqui o segundo momento, depois de todas as falas dos estudantes, né, as percepções, as escritas, enfim, vem a organização do conhecimento. Então, associar toda essa leitura de mundo que o aluno trouxe, todas essas falas que ele trouxe, ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento científico, né? Então, é dessa forma que acontece a organização do conhecimento. E nós colocamos aqui como atividade a aula expositiva, apresentar conceitos sobre trabalho, né? Incluindo que a definição de trabalho formal, de trabalho informal, do voluntariado, que também é um tipo de trabalho, a evolução do trabalho ao longo da história, o impacto da tecnologia no trabalho contemporâneo. Então, nós optamos pela sugestão aqui da aula expositiva. E com o quê? Com textos dirigidos, selecionando textos curtos para esses alunos, né? Através de slides, de informações, de gráficos, textos impressos. E depois aqui nós temos o terceiro momento, que seria a aplicação do conhecimento. Então, nós colocamos aqui em etapas. A primeira forma seria a roda de conversa, né? Então, o professor junto com a sala, ali na sala, perguntando, questionando, deixando com que eles falem, com que eles se abram em relação ao que é o trabalho para eles. Que tipo de trabalho que eles já exerceram? Né? Focar sempre na experiência do aluno, naquilo que ele traz, porque aqui nós podemos ter em sala alunos que nunca trabalhou. Então, o professor, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter esse discernimento de conduzir essa roda de conversa e explorando da forma que ele fez o planejamento dele, tá? Mas também aqui, Ana, e pessoal, tem a questão da sensibilidade também para aquele que está sem trabalho, que está sem um emprego, né? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade, que é um momento, né? Então, quando a gente trata da questão do trabalho, né, e depois tem a diferença entre trabalho e emprego, a gente percebe que alguns dos nossos alunos, né, principalmente aqueles que são mais adultos, mais para idosos, muitos deles são aposentados e cuidam da família com essa aposentadoria. Necessariamente eles estão dentro do mercado de trabalho, eles não têm um emprego, né, seja ele qual for, né? Isso mesmo, exatamente. E depois nós temos aqui a exposição, a etapa 2, né, dessa aplicação do conhecimento, a exposição dialogada, o professor apresentar as diferenças para o aluno, né, esse conhecimento que ele vai ter, qual é a diferença entre trabalho e emprego. O aluno sabe o que é trabalho, o aluno sabe a diferença do emprego, porque a gente sabe que todo emprego é um tipo de trabalho, mas nem todo trabalho é um emprego.
né? Então, explicar isso ao aluno, dialogar sobre o trabalho formal versus o trabalho informal e as consequências de cada um. Não dizer que esse é melhor ou esse é pior, mas explicar qual a diferença, o que um tem de positivo, o que o outro tem, o que tem de fragilidade, o que o outro tem. E trabalhar de que forma isso daqui? Com textos curtos. Nós optamos aqui, nós sugerimos, né, os textos curtos. E também a etapa 3, continuando nessa aplicação do conhecimento, nesse conhecimento sistêmico, aqui nesse conhecimento acadêmico, estudos de caso. Então, trazer os direitos e deveres, a sugestão seria trabalhar estudos de caso, né? Qual a importância de ter um trabalho com direitos assegurados, né? Análise de texto apresentando termos chaves da legislação trabalhista, mostrar a legislação para eles, o que é o salário mínimo, como que é o salário mínimo, a carteira de trabalho, férias, 13º, jornada, que hoje nós estamos falando, se fala muito na jornada de trabalho. Então, explicar para o aluno, de forma acadêmica, toda essa situação, para que eles entendam isso, né? E através de debate, né? Então, aqui a gente finalizaria com essa terceira etapa da aplicação do conhecimento em forma de debate. Qual a importância de ter um trabalho com direitos assegurados? Eles acham isso importante ou será que eles não acham isso importante, né? E cópias, aqui para ajudar nesse debate, cópias de trecho da CLT. Simples, né? Coisa simples, que alcance aos alunos. Então, assim, gente, dando continuidade ao que as meninas já colocaram, né, porque a gente fala assim, a CLT, ela tem uma importância para um determinado período da nossa história, não é? Então, assim, quando a gente pensa nos nossos pais, nos nossos avós, na gente mesmo que queria ter um emprego com carteira assinada, né, um trabalho com carteira assinada, hoje isso não é muito a realidade das pessoas. Né? Hoje elas optam por ter um emprego que elas tenham um rendimento maior ou melhor, né? Sem que isso esteja vinculado a uma carteira de trabalho. Então, assim, discutir é uma questão dos valores que vão mudando, né? Da forma como a sociedade está enxergando. E é porque há uma diferença entre o mundo do trabalho, o mercado de trabalho e o emprego que se tem. Né, e o emprego que se opta por ter. Então, hoje, a maioria dos jovens que eu conheço, né, boa parte deles, não a maioria, mas principalmente após a pandemia, com essa questão do home office, da questão das lives, da questão das meets, né, muitos optam por manter esse tipo de emprego, porque eles não têm a rigidez do cumprimento de horário que nós temos, né, quando a gente está falando do trabalho presencial, do trabalho vinculado ao registro em carteira, né? Mas a gente tem que trabalhar tudo isso com eles também sem emitir um juízo de valor. Esse é melhor, esse é pior, né? Então a gente tem que mostrar para eles essa constituição do mercado de trabalho, do mundo de trabalho que eles foram acontecendo, como ele se encontra hoje, porque o que é trabalho para mim pode não ser o mesmo conceito que o outro tem, né? É onde entra a questão de toda a valorização do trabalhador, né? No sentido amplo da palavra. Então, a gente tem, né, qual é o futuro do trabalho, né? Então, o futuro do trabalho. Aqui, uma pesquisa rápida, né? Porque dentro da sala de aula, o professor vai instigar esses alunos a esse questionamento, porque isso faz parte da vida deles, é o cotidiano da vida deles, né? Então, uma pesquisa rápida, uma discussão, né? Como a tecnologia, a internet, a máquina tem mudado o trabalho. O homem vai ser substituído pela máquina, né? O homem corre esse risco. A gente tem aí hoje uma discussão muito grande em relação à IA, né? Então, até onde vai esse desenvolvimento da IA? Até onde esse desenvolvimento da IA ele não é perigoso para a sociedade, né? Onde que fica o humano dentro desse contexto da IA, dentro desse contexto das máquinas, né? Então, assim, eu não preciso me preocupar muito em escrever um texto, eu jogo lá no chat GPT, não é? Então, assim, até onde essa introdução da tecnologia, da máquina, da IA, ela pode promover esse bem-estar, né? Não só pessoal, como social, né? E no mercado de trabalho.
Então, quais as profissões que surgiram e quais podem desaparecer? Hoje a gente sabe que a cada dia surgem novas profissões, né? Quando houve o advento da nanotecnologia, foi um boom a nanotecnologia, porque ninguém tinha escutado falar de nanotecnologia, né? Hoje, a grande discussão não é somente a nanotecnologia, claro que ela perpassa por todos os contextos, mas hoje a gente tem um vínculo muito forte com a inteligência artificial, né? A discussão em voga hoje é muito da inteligência artificial, aonde nós vamos chegar, como nós vamos chegar, o que vai ser, né? Focar na necessidade de qualificação e educação continuada, porque a gente não pode perder de vista que o conhecimento, ele é o caminho para, não só para a questão de emprego, de trabalho, mas da própria convivência, né? Então, a gente precisa saber não só a leitura de mundo, mas a leitura acadêmica também, né, enquanto forma de se preparar. Então, aqui a gente pode utilizar os jornais, as revistas, notícias impressas sobre o tema, pode usar depoimentos, pode usar documentos, né? Então, existe uma série de fontes aqui que podem ser exploradas nesse contexto, né? Porque o trabalho, ele é um tema que ele é interdisciplinar, porque todos os componentes curriculares, né, a gente elencou a área de humanas, mas todos os componentes curriculares têm como usar o trabalho como um tema gerador para a discussão do conteúdo, seja ele na matemática, na física, na química, na biologia, né, de modo geral. Então, qual que é a etapa 5 que a gente coloca aqui, né, um projeto em grupo? Porque diante de toda essa discussão, diante de tudo que foi levantado, né, esses alunos, agora eles têm uma condição, eles têm uma argumentação, eles têm um conhecimento para dar um passo maior, né? E qual vai ser esse passo maior? Um projeto em grupo, onde eles devem escolher um tipo de trabalho, né? O trabalho rural, o trabalho urbano, o trabalho remoto, né? Enfim, e desenvolver um projeto que inclua a pesquisa sobre o tipo de trabalho escolhido, né? Por que você escolheu aquele trabalho, quais são os fundamentos que você tem para esse trabalho, entrevistas com profissionais da área, né? A apresentação dos resultados em formato de painel, apresentação digital, né? Pode ser um debate, enfim, né? Jornais, revistas ou notícias impressas que eles vão utilizar para esse contexto, para esse tema, a produção do próprio material, eles podem construir até um jornal na escola a partir disso daí, né? Trabalhar a questão das agências de emprego, né? Que a gente está sempre, tem vagas para tal, mas precisa ter tal conhecimento, precisa ter o ensino fundamental, precisa ter o ensino médio. Então, qual é o papel da agência de emprego nesse contexto, né? E o porquê da importância de se manter, se concluir a escolaridade, né? Pode passar, Cris. E, por fim, embora tudo isso já vem num processo de avaliação, porque desde que o professor começa lá atrás, né, a fazer esse levantamento com as fotografias, com as rodas de conversa, vendo aquilo que é mais recorrente, ele já vai construindo o seu plano de ação, porque ele já sabe onde ele quer chegar com aquela turma. Não é? Então, o momento da avaliação, ele não começa exatamente aqui. Esse momento da avaliação começou lá quando o professor planejou, fez o plano de ação dele, o plano de trabalho docente dele, né? Havia um propósito ali, né? Então, essa avaliação seria uma resolução de problemas, né? Então, a participação nas discussões a respeito às experiências dos colegas, propor aos grupos de estudantes criar, pesquisar uma situação, problema relacionada a um direito negado e pedir que os alunos apontem um direito violado, porque há uma diferença, e aí esse conceito de direito violado e de direito negado, o professor pode retomar também com eles, né, conforme ele sentir o clima da sala, porque é lógico, né, ele vai perceber ali quais são as conversas mais recorrentes, as falas mais recorrentes, as palavras mais recorrentes, para ele chegar nesse contexto do que é um direito negado e do que é um direito violado, e os alunos também saberem essa diferença, né? E, por fim, a produção final, que seria solicitar aos estudantes que eles façam um breve texto, um desenho, um mapa conceitual, respondendo à pergunta: o que eu aprendi sobre o trabalho e a vida profissional, né? Porque esse é uma situação
que é também o professor mediador disso, né? Eu vou falar rapidinho de um exemplo que eu tive. Nós tivemos aqui, há algum tempo atrás, um senhorzinho que era vendedor ambulante. E aí ele queria, como é que ele promovia os produtos dele, né? Porque ele não voltou a estudar recentemente, né? Enfim, se alfabetizou na EJA fase 1, já foi para a EJA fase 2. E aí os professores estavam ajudando ele a montar os cartõezinhos de divulgação do que ele vendia, né? Então, assim, são coisas que elas acontecem e elas estão sempre relacionadas ao nosso cotidiano, à realidade do nosso aluno, né? Por isso, a importância do professor mediador, a importância da serenidade, a importância da sensatez, né, da polidez ao tratar os assuntos, ao tratar os temas com os alunos, né, e a sensibilidade para toda essa discussão. Outra coisa, né, Cacilda, meninas, é também o currículo. Aqui, por exemplo, quando a gente vai ao CBEJA, né, a escola de EJA, as pedagogas, a equipe, elas sempre comentam a questão do currículo. O aluno, ele não consegue elaborar o currículo para entrega. Então, assim, eles fazem um trabalho, a equipe faz um trabalho ali na escola para ajudar esse aluno a elaborar esse currículo, a ter mesmo e até entregar em alguns casos, em alguns locais de trabalho. Então, tudo isso é partindo ali da realidade de cada local, de cada instituição e de cada sala ainda, né? Então, isso que eu ia comentar. Então, esse aqui, gente, é um exemplo, tá? De um possível trabalho a ser realizado em sala de aula. Nós colocamos o tema trabalho porque nós pensamos assim que poderia ser um tema recorrente em todas as regiões do estado, que poderia ter ocorrido essa geração de fala, que esse tema gerador em algumas escolas, né, com alguns grupos, com alguns pedagogos, alguns professores e alunos, que no momento do repasse com os seus pontos focais, tem que enfatizar muito bem que não é para aplicar isso daqui, né? Isso aqui é só um exemplo de um preenchimento do plano de ação, desse instrumento aqui de trabalho que o IFAR, né, propôs lá para nós no AVA, e a gente pensou assim, não vamos deixar em branco, não podemos deixar em branco, então vamos preencher possivelmente com, né, o tema trabalho, que pode ter sido um tema gerador em algumas escolas, para a gente dar um norte para o professor, para ele pelo menos entender de que forma ele coloca, né, o estudo da realidade, como é que ele vai fazer o fundamento teórico e como é que ele vai fazer, de fato, né, a aplicação desse conhecimento. Então, enfatizem que isso daqui é um exemplo, não é um plano de aula a ser seguido por eles, tá? Porque cada um teve o seu tema gerador, né, que foi construído através desses meses. Mas também, de repente, dá para ser trabalhado conforme a situação. Pode ser uma sugestão pode ser trabalhada conforme a situação. Por exemplo, quem teve o tema gerador, né, Ana? Quem teve esse tema gerador construído, né, na rede de falas, pode sim, né? Mas quem não teve, pode gerar uma pequena confusão nesse momento. Isso, por isso fica claro da sugestão. Aqui, por exemplo, em Cascavel, aqui surgiu como tema gerador a questão da imigração. Então, nós temos muitos alunos, eu tenho turmas inteiras de haitianos. Então, também, e que também, se você for reduzindo ali a questão do tema, eu acabo no trabalho, porque eles estão aqui, eles vêm para cá e estão ali no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Perfeito, é isso mesmo. Eu ia citar isso a hora que você falou, Ana. Se você for falar pela imigração, né? Pela migração, na realidade, você vai acabar resbalando nesse tema, né, do trabalho. Principalmente que eles vêm com tanta cultura diferenciada do brasileiro e que acaba encaixando em algum perfil que o próprio brasileiro não tem, né? E acabar... Aqui mesmo, o pessoal os agentes que tem aqui, a maioria fala tudo em espanhol. Você vê que coisa mais interessante ver eles conversando no corredor. E é tudo da terceirizada, né? Então, acaba se sujeitando a ganhar um salário menor, às vezes, para poder ter um emprego, né? E pagar as contas e sobreviver aqui no Brasil, que para eles é uma coisa
é o que eles vieram buscar aqui, né? Tem todo um histórico, né? E aí a gente resbala também na situação da valorização do profissional brasileiro, né? E da classificação, né? Da competência que o brasileiro tem para algumas coisas que os demais que vêm de fora não têm também, né? Tem todo esses dois lados, né? Podem continuar. E aí nós encerramos com uma mensagem, né, aqui do Paulo Freire, né, que ler o mundo, compreender o mundo e transformá-lo. Né? E é isso. Gente, que trabalho bacana de vocês. Amei, viu, Cristiane? Desculpa ter te atrapalhado aquela hora, você estava embalo. Obrigada, imagina. Mas muito boa. Aliás, a equipe, né, Cacilda, Ana, gostei demais. Você sabe que a hora que vocês estavam falando a respeito das mídias lá da parte impressa, né, do jornal impresso, eu lembrei que eu participei uma vez de um projeto da Gazeta do Povo ali no CBJA Maria D1. A gente tinha um programa dentro da Gazeta do Povo que a gente ia lá, eles capacitavam a gente para trabalhar com o jornal. E aí a Gazeta do Povo enviava para o CBJA diariamente os jornais para que fossem trabalhados a leitura do jornal, explicar como que se fazia uma leitura de jornal, o que ele podia buscar ali. Era uma coisa muito interessante, muito bacana. Só que agora a mídia impressa, ela não tem mais lugar, parece, né? Parece que ela está se desprendendo, né? Mas quando você busca a experiência que esse aluno tem, que ele chega ali, ele já passou por toda uma história de vida, ele, em um momento da vida, ele teve essa experiência com o jornal escrito, né, o jornal impresso. E aí você pode começar nessa deixa, né, deixar o aluno falar sobre as experiências, isso começa a envolvê-los, né, nessa atividade tão preciosa que é trabalhar essas redes de fala aí, entender o tema gerador aí para a gente poder dar continuidade naquela proposta que o IFAR tem feito, né, que tem sido assim muito enriquecedora, né. Alguém quer fazer alguma colocação? Podem levantar a mãozinha aí, falar para as meninas alguma coisa. Tá tranquilo? Não, só para reforçar, parabéns aí pelo muito bem elaborado, trouxeram um plano assim bom pelo tema, né? Eu trabalhei já em sala de aula em EJA 4 anos, como técnica há algum tempo, e é recorrente o tema. É importante que muitos chegam até sem fazer o seu currículo, sem conhecimento, né? E a gente sabe que os eixos norteadores da nossa proposta, né? Trabalho, cultura e tempo. Então, é um tema que deve ser abordado mesmo na EJA. A gente acha que eles entendem, mas não. Nós temos casos aqui em Irati, em 2023, gente, pessoal, 44% das vagas de empregos no Cine não eram preenchidas porque as pessoas não tinham a escolarização necessária. Então, e eles vão para a EJA, a maioria é por melhoria, né, de um bom emprego, por conta da escolarização, e eles necessitam dessas orientações, necessitam dessa leitura do mundo do trabalho, né? Então, gostei bastante, parabéns aí, ficou bem fechado. A minha preocupação só é, Miriam, que nós trouxemos na semana passada, chegando até aqui. Eu falo por minhas escolas, que não sei se vão chegar até um plano interdisciplinar e este plano de ação. E pela proposta do IFAR, os professores devem apresentar para os estudantes esse planejamento para que eles compreendam que nos próximos 2 semestres serão trabalhados esse tema gerador, que partiu do contexto deles e tudo mais, para o aluno perceber que ele é protagonista, ele foi protagonista desse processo todo. E como isso vai acontecer, fechar esse ano
eu acho que a dúvida não sei se da maioria, mas a minha é. Eu conversando com o nosso grupo, que elaboramos o material de semana passada também. Então, não sei se vamos chegar a dar conta de tudo isso. Eu acredito que vai ficar para o ano que vem, Miriam. Não sei o que as demais pensam a respeito disso, que é bom a gente dialogar e conversar, porque dezembro está aí e nós temos que fazer esse momento de partilha. E no último círculo de cultura, até uma das coordenadoras comentou que o importante é que os professores relatem como que foi todo esse processo da pesquisa, a partir da escolha junto com os estudantes e tudo, mas eu estou até pensando como vai ser esse momento de partilha com as minhas escolas. Nem todas estão conseguindo desenvolver o trabalho. É só isso que eu estou colocando para vocês, para que a gente possa pensar se sou eu só que estou sentindo isso, estou acompanhando vocês também. Não, não é só você, não. A gente sabe dessa realidade. E assim, a gente não vai inventar história, né? A gente tem que compartilhar a nossa realidade, né? Então, a gente não conseguiu terminar, essa a nossa realidade, né? Nós temos todo um evento que está acontecendo dentro das escolas que atrapalham todo esse andamento, a gente sabe disso, né? Mas, assim, o nosso fórum de partilha, até queria combinar com vocês, da gente estabelecer aí uma data, de repente, limite, para vocês terem esse momento que vai ter, é o fechamento, né? É o nosso fechamento do ano. Um dia que você pegue lá, 1 hora que você tenha para que um professor apresente, nem que ele não tenha feito esse fechamento, mas ele apresentou todo o processo. O nosso produto final, que seria toda essa parte estabelecer ali digamos assim, uma conversa com os outros semestres que virão, seria assim, eu acredito que até natural, né, a gente ter para o semestre que vem, né, no começo do ano, uma fala com esses alunos, mostrando esse protagonismo todo que você falou, né, Vera? Mas a gente não pode deixar de fazer esse fechamento, apesar de não ter acontecido essa situação do nosso produto final, que seria esse. A gente vai gerar um outro produto que não era o produto idealizado, que seria agora a partilha de uma boa prática dentro dessa nova proposta, né, que seria essa do tema gerador. Então, eu acredito assim, nós temos muitas atividades aplicadas nas escolas que são, assim, muito boas, né, não é porque não fechou naquela situação que ela deixa de ser boa, né. Então, a gente vai valorizar esse processo que aconteceu, todo esse nosso trabalho para que isso acontecesse também, né? E a gente pode, de repente, deixar, assim, meio que pré-agendado para o ano que vem essa fala, né? Que a gente já começa partindo desse momento da apresentação para esses alunos, que eles foram os protagonistas desse processo, né? Então, não vamos deixar a peteca cair, não, gente. Tá muito bom esse trabalho para deixar cair assim, né? Eu penso assim que ele só tem a ganhar. E assim, deixa eu falar também a respeito do currículo, que as meninas falaram ali sobre a produção de um currículo, né, que o aluno não tem nem noção, às vezes, de como preencher um currículo. Eu lembro que em inglês eu trabalhei o currículo. Era uma coisa bem interessante, eles ficaram bem curiosos, eles nem sabiam que precisava apresentar um currículo para trabalho, porque eram adolescentes, né? Então, a gente trabalhou o currículo de uma situação hipotética lá, de como o americano fazia para arrumar emprego, daí a gente tocou nesse assunto do currículo. E foi muito produtivo, porque daí eu levei os alunos para o laboratório de informática, e aí eu descobri que os alunos não sabiam mexer com o Word. Eles sabiam digitar no celular,
sabiam fazer todas aquelas conversas e a figurinha, fazer aquelas coisas, era toda no celular, jogar no celular, mas não sabiam preencher um documento em um Word. Então, eu parti do básico, que seria ligar o computador, mexer no mouse. Gente, para a gente parece tão lógico que todos saibam, que a gente se surpreende quando leva eles para o laboratório, né? Agora, ainda que está um pouquinho melhor, né? Mas mesmo assim, eles ainda têm essa dificuldade de mexer com o pacote Office ali, né? Com o Excel, eles nem imaginam como é que faz esse negócio. E isso está fazendo falta, tanto está fazendo falta que é uma nova proposta da matriz curricular da gente inserir essa disciplina do pensamento computacional e fazer com que esses alunos tenham esse acesso à parte do digital. Né? A gente vai ter essa alfabetização digital. Né? Acho bem importante a gente entender que também esse pode ser um tema gerador, né, gente? Ele pode ser até um tema gerador e bem rico, né, Cacilda? É assim, Miriam, o que a gente percebe, né? Eu acho que o pessoal percebeu isso também quando implantou a EJA EAD, que muitos alunos quiseram fazer EAD porque iam 2 dias ou 1 dia na escola. E qual foi a surpresa do professor, né? Porque é isso que você falou, eles têm toda a destreza de mexer no celular, mas quando eles foram para o laboratório, alguns não sabiam nada. Então, teve todo um processo de uma alfabetização para a tecnologia, né? Para que eles conseguissem trabalhar. Então, assim, isso ficou muito evidente quando implantou a modalidade, né? EAD. Miriam, e você falando aí do currículo, a gente falando do trabalho, então, assim, hoje a gente tem o nosso trabalho, né? A gente tem o nosso emprego, e quando você vai, como eu fui a última vez que eu fui ao CEBEJA, e a pedagoga me disse, assim, que eles estavam preocupados com o estudante, acho que ele tem 16, 17 anos, que a mãe relatou que ele estava com pensamento suicida, sabe? E aí, assim, aí a direção e a equipe, eles chamaram esse adolescente para conversar, e o diretor ainda falou assim, Ana, sabe o que ele me disse? Que a única coisa que ele queria era arrumar um trabalho, que ele não conseguia arrumar um trabalho, então toda uma situação ali econômica e tal. Aí o que eles fizeram? Eles chamaram esse adolescente, eles conversaram, daí tem uma pessoa ali na equipe que ela faz toda a busca ativa, uma terceirizada. Então, ela ajudou ele a construir o currículo. A própria escola levou esse currículo aqui num supermercado, né, para que ele pudesse arrumar esse trabalho que ele tanto precisava. Então, assim, para a gente, muitas vezes você tem, outros têm, e não dá a devida importância, ou assim, não pensa nas consequências de não ter, né? E para o nosso aluno, é uma situação, assim, complicada para aquele que não tem. Importante de ser trabalhado e de ajudar ali, né? Não é só falar em sala, mas de ajudar, daquilo que eu posso ajudar o meu estudante. É bem isso, Ana. Eu já tive situações bem parecidas com essa. E assim, a gente imagina que é uma coisa tão natural, e quando você se depara com esse tipo de dificuldade, aí você começa a prestar atenção. Aí, antigamente, 12 anos, o moleque já estava aí trabalhando, fazendo um monte de coisa. Hoje em dia não pode, porque a lei proíbe, né? E aí ele chega tão cru dentro dos espaços de empresas, essas coisas, eles não têm nenhum comportamento adequado para esse tipo de empresa, né? Esse tipo de trabalho que seja ali trabalho CLT, né? Não sabe que ali existe toda uma regra de comportamento, de hierarquia, tudo isso. Tudo isso ele tem que aprender, né? E ele vai ter que aprender onde? Na escola, porque a conversa dentro de casa está sendo a mínima, né? O que se conversa mais é a falta de dinheiro, a reclamação, né? Que a gente sabe disso. Claudenira, pode contribuir conosco. Bom dia. Eu ia complementar justamente essa sua fala, Miriam. Eu, em sala, fiz um trabalho com eles de construção do currículo, mas eu trabalhei também a entrevista.
como seria a entrevista, a postura, os cuidados pessoais, né? E teve aluno que conseguiu o trabalho e chegou para mim e falou: professora, toda a sua ajuda me ajudou a conseguir um trabalho. Eu fui na entrevista e fiz como você falou, e eu fui contratado, né? Feliz, assim, com aquele resultado daquele trabalho ali. Então, como é essencial o nosso olhar, né, para o nosso aluno em sala, esse cuidado. E também tive um caso de um senhor que estava afastado por um problema de saúde, e nós fizemos um trabalho com ele, ele fazia caldo de cana, e nós criamos uma rede social para ele, e ele começou a divulgar esse caldo de cana, e todo mundo começou da sala ir lá e comprar o caldo de cana, e ele fazia fotos, e professores, e registrava lá no Instagram dele, e hoje ele está famosinho aqui, e está feliz, e ele está fazendo um curso superior, e ele me manda mensagem, me manda bom dia, boa tarde, boa noite, e ele fala: professora, eu estou com uma dúvida aqui numa coisa, um conteúdo aqui, a senhora me orienta? Até hoje ele está na faculdade, ele me pergunta e eu ainda oriento, né? Então deu certo, são exemplos de coisas que nós executamos dentro dessa linha toda de pensamento e que são funcionais e que dão resultado realmente, né? Então é só fazer certinho, com amor, com esse olhar, que a gente consegue auxiliá-los realmente. Era isso que eu queria complementar. Obrigada. E é bem isso, Claudenira. A gente, às vezes, não imagina, é igual o que estava lá no finalzinho dos slides da Cristiane, que falava sobre a ação, né, Cristiane? Quando você consegue passar toda aquela informação para o aluno, a gente só vai saber que ele assimilou tudo aquilo quando ele tiver uma mudança de comportamento, não é isso? Isso, ação e transformação. Isso. Então, aí a gente mesmo se assusta quando acontece, né, Claudenira? E o que é mais interessante é que aí a gente também estabelece um vínculo com esse aluno. De repente ele não consegue nem desligar isso depois, né, quando sai da mão da gente, né? Quando ele começa a voar por aí, ele volta e meia dá uma lembradinha da professora para poder perguntar alguma coisa, né, Helenita? E eles ficam desse jeito mesmo, porque estabeleceu-se ali o vínculo, né? Criou uma significatividade. E aí aconteceu que esse aluno teve o proveito com relação a essa fala, todo esse trabalho, e é isso que é o objetivo da gente, né, pessoal? Gente, olha, vocês estão de parabéns, muito bom o trabalho, viu? Rosemary, pode falar. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. A minha dúvida é assim, daqui a um tempo nós vamos ter que encaminhar as listas de frequência, né, do encerramento. Então, a minha pergunta é, até qual data a escola tem para realizar o último momento? Veja bem. Já tem? Ó, vamos parar para fazer um cronograma bem, digamos assim, eficiente e lógico para a gente. Nós temos que repassar esse encontro para os professores e aí, na sequência, eles aplicarem, certo? Dentro da escola. Então, nós teremos, ó, semana que vem, essa semana, se vocês conseguirem, acho que não vai dar, né? Não sei. Entre essa semana e semana que vem, vocês repassam, a pedagoga vai repassar para o professor na outra semana, e a gente vai finalizar aí novembro e início de dezembro, né? Vamos estabelecer que depois que a pedagoga conseguir repassar para o professor, vai dar final de novembro. Não é verdade? Vamos colocar... Final de novembro, nós vamos repassar para eles, que é a semana que vem, já vai ser a última semana, né? É isso. Então, começo de dezembro... Eles passarem, vai ser na primeira semana de dezembro. Mas não... A nossa... Oh, meu Deus. A nossa certificação, ela vai acabar no momento que a pedagoga repassa para o professor. A gente não tem esse domínio do depois, né? Se ele aplica ou não aplica, entende? Então, a gente entende que até o meio da semana que vem, vocês conseguem repassar para os pedagogos, né?
E o pedagogo vai repassar para o professor. A gente vai dar um prazo para eles passarem até o dia... A primeira semana de dezembro? Dia 3, né? Até o dia 3 eles repassam para os professores e as pedagogas repassam para vocês a lista de presença. Pode ser? Vamos estabelecer, então, essa data, dia 3 de dezembro. Miriam, por que não dia 5? Porque na sexta, deixar a semana toda? Porque daí eu vou repassar para vocês a listagem. Bom, eu pensei, então, deixar para o dia 5 para vocês me enviarem a listagem já com os professores que não estavam mais participando. Pode ser? Então fica dia 5 e para as duas coisas, então. Isso, porque daí a gente tendo dia 5, sabendo que até para você é dia 5, a gente se organiza que até essa data eles também nos enviam. Isso, então tá, dia 5 vocês vão ter que me devolver as listagens com os que não, só com os que estão participando, tá? Vocês vão retirar dessa vez, não vão pintar não, tá, gente? Vocês vão retirar da listagem quem não está participando, tá bom? E você vai enviar o link para a gente, né? Porque aquele link vou enviar um link novo, porque aquele lá era do primeiro semestre. E nessa listagem, vocês vão colocar embaixo de toda a lista aqueles que fizeram no primeiro semestre e não tiveram a certificação, tá? Que aconteceu alguns casos que a gente estava com essa dificuldade de inserir novamente. E aí ele vai aparecer com uma carga horária maior por conta dessa situação de não ter sido inserido lá no primeiro semestre, tá bom? Fechou, gente? Então, ó, 10 horas está de bom tamanho para nós, né? Claudenilda, pode falar. Bem rapidinho. Miriam, então cada professor faz um template e no final nós podemos fazer a apresentação de cada um, fazemos um compilado, aquele formato... O jeito que vocês quiserem fazer o fórum de partilha, eu vou deixar livre para vocês. Seguindo o template, é bom. Se der para encaixando os templates dentro daquele formato anterior também, não sei se vocês concordam, achei que ficou muito bom também. E no anterior nós juntamos 3 núcleos, por exemplo, para apresentarmos juntos. Nós poderíamos ainda fazer... Pode, porque deu bem certo, né? Deu certinho. Então, deu, né? E fica bem mais rápido também, né? A gente consegue repassar para mais pessoas, né? E motivou. As boas práticas. Motivou o professor, pedagogo, estudante, motivou, porque quando eles trabalhos, né? Vocês têm planos de fazer presencial isso ainda ou vão fazer tudo online? Online. Isso, então tá. Porque daí, assim, a Tere pediu para que chamasse ela para participar desses fóruns, né? Lenita. Eu pensei em montar uma planilha com os links de todos e as datas, né? Para passar para ela, que daí a hora que ela quiser, ela participa. Pode falar, Ângela. Oi, o Núcleo Curitiba já está agendado para o dia 3 de dezembro, mas vai ser presencial, tá? Ah, entendi. E nós fizemos o convite, né, para algumas escolas, então vai ter escolas e cervejas que irão apresentar. Certo. Helenita vai fazer com você também? Não, a Helenita e a Rose não vão fazer diferentes. Mas que coisa! Então, Helenita e Rose faremos via Meet no dia 9 de dezembro, às 19 horas. Perfeito. Não tem problema. Eu deixo aí a critério de cada um. É que nós vamos fazer festa, né? Elas não querem. Vocês gostam de festa, né? Nós vamos fazer uma festinha, né? Tranquilo. Mas nós convidamos, tá? Não, tudo bem. Todos convidados, tá bom? Todos tranquilo. Estão todos convidados. Tá bom, então. Elizabeth, pode falar. Tá sem microfone, Elizabeth. Bom dia. Bom dia. Então, vai ter que fazer esse fórum de partilha com as escolas? Sim. Você pode escolher ali os pedagogos para participarem da Meet, mas escolhe uma apresentação só. Escolhe uma apresentação.
que ele possa discorrer sobre aquela apresentação, de como foi todo aquele processo. Aí depois você abre para questões e fechou esse fórum de partilha. Certo? Tá. E até que data? Olha, você tem que ver a situação que é o nosso calendário, né? Não pode ficar para muito para o final do ano, porque daqui a pouco você não consegue nem nada, né? Tá. Eu acho que a primeira ou segunda semana ali já está bem na estica, né? Tá bom, então. Tá bom? Quem tinha levantado a mão também? Tinha, mas era referente até qual o prazo. Então, a Elizabeth já perguntou e você já respondeu. Isso. Eu vou pedir para vocês, eu vou mandar uma planilha e vocês coloquem nessa planilha a data para vocês. Eu preciso que todos estabeleçam uma data e criem um link lá, tá? Deixem tudo criado, depois vocês se organizam, fazem toda aquela parte da divulgação e tudo mais, mas coloquem ali nessa planilha para que eu possa enviar para o IFAR, já que vocês já estão todos programados a fazer. Tá bom, Ângela? Pode falar, Ângela. A nossa proposta, Miriam, vai ser com a apresentação dos professores, tá? Certo. Os professores vão estar juntos, desenvolvendo tudo, como que foi o processo todo. Perfeito. Tá? Presencial fica mais fácil, né, com relação a isso. Você consegue estabelecer mais pessoas e tudo mais. Mas eu acredito que quando é online, você não consegue manter a atenção do povo muito tempo, né? 1 hora está de bom tamanho, né? Não precisa ser mais que isso. Faz um negócio bem cronometrado, assim, organizadinho, que aí tem bastante proveito. Pode falar, Elizabeth. Então, Miriam, precisa ser gravado esse fórum de partilha? Precisa. Tá. Precisa. Assim, eu chego a falar para você que a gente pode até colocar ali no nosso canal do YouTube, né? A gente fala fórum de partida de tal núcleo, fórum de partida de tal núcleo, sabe? Sim. Colocar ali, fazer uma listagem e é o nosso produto final, né? Deixar registrado que todos fizeram e fechou, né? E serve de referência para o ano que vem também, né? Sim. Né, para a gente retomar isso aí para dar continuidade. Tá bom? O que você está comendo, Ângela? Uma balinha. Olha que eu levo das crianças e falo, eu quero o que você está comendo. Gente, muito obrigada, viu, pelo envolvimento de vocês. Vocês são pessoas assim maravilhosas e olha lá, ai, Sete Belo ainda. Ai, que nervo. Então tá bom. Fiquem com Deus, tá? Um abração para vocês. Bom trabalho, boa semana e tomara que 21 vocês fiquem em casa, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.